eu ajudo empresas e profissionais a se comunicarem com mais confiança, liderar de uma maneira mais assertiva, de se comunicar através de vídeos e de vender sem manipular. Qual foi um dos maiores desafios que tu acha que tu pode compartilhar para inspirar a gente que quer se comunicar melhor? São vários desafios, né, Bruno? Eu diria que são, assim, hoje dentro de empresas, dando treinamentos, formando grupos de mentoria para líderes, para pessoas que são de diversos setores, por exemplo, suporte, atendimento, suporte ao cliente, liderança, comercial. Eu vejo que o que eu tenho percebido, assim, é que o maior desafio das pessoas está muito ligado à confiança. Está muito ligado assim à confiança e segurança ao se comunicar. Tem muita gente que sabe fechar negócio, mas trava na abordagem. Tem muita gente que tem bom resultado, mas aí trava sempre no início. Sempre o início é um problema. Tu vai dar uma palestra e o início é o nervosismo, não é? Tu vai começar a falar em público, aquele início ali parece que tu fica um pouco inseguro, né? Tu tem um pouco de Desconforto? Insegurança, desconforto e uma série de fatores emocionais. E depois a coisa anda. Então o que eu tenho percebido assim, Bruno, é que esse início aí tem travado muita gente. Muitas vezes até na rede social, quando o pessoal vai começar a gravar vídeos para o seu Instagram ou gravar vídeos no YouTube, aquela questão assim, e aí vem, né? Vem a autossabotagem, assim, puxa, mas e se não der certo? E se rirem de mim? E se a minha vizinha ver? E se o pessoal comentar? Né? A gente vê assim, e se alguém Não tá falar, bom ainda, né? Não, mas não tô pronto, né? Puxa, eu preciso, não, eu vou lá, vou trocar uma roupa. Não, a mulher, né? Maquiagem. Então a gente vive arranjando desculpa para algumas coisas. E a questão da liderança, se a gente for falar de liderança, né, entrando um pouquinho no campo da liderança também, eu tenho turmas de liderança lá numa empresa aqui em Camobi, eu vejo uma grande dificuldade dos líderes darem feedback. A gente está tentando criar uma cultura do feedback lá na empresa, porque eles estavam dando apenas o feedback positivo, né? O feedback geral, apenas uma vez a cada 3 meses. Olha só, gente, você dá um feedback para um liderado só 3 meses depois. Só 3 meses depois ele vai saber se ele está fazendo um bom trabalho. E lá, a minha provocação é, cuide melhor do seu liderado no momento em que ele faz parte do resultado da empresa, ele é a pessoa responsável por algumas tarefas e o líder ele não está cuidando do seu time, ele está pensando só nele. A gente está criando uma cultura em que o feedback, não só o corretivo, que acontece todos os dias, né? Aquelas correções básicas, não é desse jeito, é aqui, é ali, mas não só o feedback corretivo. O feedback é aquele com assertividade. O que é o líder assertivo? O líder assertivo não é aquele que só fala com clareza e objetividade. Isso é muito vago, isso é muito pouco. Só clareza e objetividade não resolve um feedback. O que resolve, além da clareza e objetividade, é você... Porque a assertividade diz assim, a assertividade é a capacidade de você se comunicar com clareza e objetividade, respeitando a opinião e sentimento do outro. Então, se a assertividade é isso, quem hoje se sente líder assertivo? Quem de fato coloca em prática a liderança assertiva que tanto se fala hoje? O líder chega na empresa, ele mal dá bom dia e já começa a fazer a sua rotina, não sei se organiza ou não. Esse líder, ele vai ter um problema. Qual que é o problema? Ele não vai engajar e não vai inspirar a equipe dele, porque ele não tem a assertividade no seu perfil. Então eu vejo líderes, por exemplo, que têm um estilo de comunicação passivo. Então, o que a gente vê hoje dentro das empresas é qualquer tipo de liderança e menos liderança assertiva. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de liderança vocês acreditam que desempenham hoje na função de vocês ou na empresa de vocês?
A CNV, que é a comunicação não violenta, ela tem só 4 passos para você exercer uma boa comunicação. O primeiro passo é comunicação, onde você traz... O primeiro passo é a situação. É quando você fala sem julgar. É quando você traz a situação sem julgamento. Sem dizer para a pessoa, você é desorganizado. Então você traz a situação, o que está acontecendo, sem julgar nenhuma parte. Depois você fala do sentimento, ou seja, do que você está sentindo e também sobre como o outro está se sentindo. O terceiro ponto é a necessidade. Qual é a necessidade que está intrínseca ali naquela situação? O que você quer? O que você necessita que o outro faça? E quarto é o pedido. Você solicita, vamos fazer juntos? Posso contar contigo? Então a CNV é muito clara e ela pode ser utilizada para um bom feedback. Não necessariamente você precisa cumprir todas as etapas da CNV. Na comunicação assertiva, ela utiliza muito a CNV. A comunicação assertiva, ela utiliza a situação, você traz a situação, traz o comportamento e traz o impacto. SCI, situação, comportamento, impacto. Você traz a situação, diz o comportamento que está acontecendo, né? Qual é o comportamento que o teu liderado está tendo, sem julgá-lo. Esse é o maior desafio. Você está julgando, você está chamando o teu liderado de desorganizado, você está chamando o seu liderado de alguém que não está tendo pontualidade ou que está atrasado ou algo assim. Quando na verdade você tem que julgar o comportamento e não a pessoa. Eu vejo muitos líderes julgando a pessoa e não o comportamento. A gente julga o comportamento. O teu comportamento foi dessa maneira, está equivocado. E qual que é o impacto disso na tua equipe, por exemplo? O prejuízo. O prejuízo, o impacto negativo. Ou se é um feedback mais positivo, qual é o impacto positivo? Qual é a situação, qual é o comportamento positivo, qual é o impacto positivo que está gerando. Então, Bruno, eu vejo assim que o maior desafio hoje dentro das empresas, quando a gente fala de liderança, é ser um líder assertivo. É você ter clareza, objetividade, mas você também respeitar a opinião e sentimento do outro. Você não precisa concordar com o teu liderado, mas você precisa acolher esse liderado. Acolher no sentido de presença, que o Bruno fala muito de presença, estar presente, com escuta ativa. Escuta ativa não é só ouvir, é ouvir na essência. Escuta ativa, ela é importante para o terceiro passo, que é a empatia, de se colocar no lugar do outro. E isso, gente, vamos combinar que falta muito no mundo ainda, né? Eu chamo de escuta afetiva, que é quando os teus ouvidos abraçam as palavras do outro. E a gente às vezes não abraça, a gente escuta para devolver. A pessoa está falando, tu já está se organizando para dar resposta, assim, já, na violência, assim, já, né? Para dar a devolutiva. E eu acredito que muito incrível isso, que eu admiro muito isso que o Rafa faz, né? O Rafa hoje, apesar de todo o trabalho que ele já faz, ele vai disponibilizar um tempinho para fazer parte da nossa escola também. E a palavra que eu acho que pode contribuir justamente com toda a grandeza que tu falou para a gente é direcionalidade. Sabe? Eu sinto que falta muito isso. A conversa fica lá, um escuta o outro, às vezes um não fala o que pensa, o outro não fala, mas não sai com uma direção de lá. Entende? Que posso contar contigo, às vezes não é cara, eu preciso que você faça isso. Você consegue fazer isso? Você quer a minha ajuda para fazer isso? Que é o que a gente está conversando do Matheus. Eu tenho formado líderes e é um desafio muito grande. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente liderar outras pessoas, hoje formar outros líderes é um grande desafio. Eu aceitei, não era o que eu gostaria de fazer. Se desse, eu estaria cantando até hoje, na noite. Ia cantar, só cantar, né? Mas não, eu vi que aqui é algo que a minha alma grita, porque realmente eu não tive alguém que me direcionasse. Meu pai não soube me direcionar da melhor maneira. Então hoje, como pai, eu procuro tentar direcionar da melhor maneira. Meu pai fez o que ele pôde, ele é um dos meus melhores amigos. Graças a Deus eu consegui entender o que ele quis dizer, mesmo com brabeza ou com fúria, mas eu vejo que a maioria não entendeu, nem a sua liderança
paterna, por exemplo, tem muita gente com bloqueio de autoridade hoje, que não sabe ouvir crítica, não sabe ser direcionado, ninguém manda em mim. Eu falo que é um dos maiores bloqueios das empresas, é ninguém manda em mim. Então, tipo, a pessoa fala, tá, vou fazer, e ela não faz. Então, realmente, se nós não tivermos muita assertividade, muita direcionalidade, a gente não vai conseguir extrair o melhor do outro, né? E por isso que a gente tem que ter clareza. Aí tem que entrar o tema da inteligência emocional, tem que entrar algo mais a fundo, porque o que eu tenho visto é que só a comunicação, ela resolve em algumas situações, mas se não está ligado à inteligência emocional com a comunicação, fica mais difícil dele se desenvolver. E aí esse tema de se entregar, de estar disponível, cai muito na inteligência emocional. Sim. Então eu tenho tido muito esse problema assim, de muitos líderes não estarem no seu momento ou não se permitirem a mudanças, né? Isso que o Rafa falou, para ficar claro, ser assertivo é a base disso. Porque se tu não sabe o que falar, não faz sentido, né? Mas o que eu trago junto com o Rafa é como falar. Entendeu? Porque às vezes tu não pode pedir. Tu tem que saber dar ordem. E dar ordem não é brigar, dar ordem não é mandar, dar um comando. Que é o que eu venho falando que o Matheus é uma grande inspiração, porque o Matheus sempre foi o líder que, muito parecido comigo, que a gente tinha muito medo de magoar as pessoas. É o líder bonzinho. É, o bonzinho porque tem medo de magoar, não queria magoar porque eu fui magoado. Não souberam se comunicar comigo, então eu tomava muito cuidado. E ser pragmático, assim, tu está resolvido emocionalmente contigo, é o que eu quero que as pessoas tenham uma comunicação com autoridade. Porque senão tu fala e ninguém respeita o que tu está falando. Então construir essa autoridade, diminuir algumas palavras, mudar outras palavras, que é o que tu ajuda a escolher as palavras certas, mas o tônus muscular tem que estar alinhado. É o saber dizer não com firmeza. Às vezes a gente não sabe dizer não. E aí a gente, mas aí a gente se encolhe todo para dizer não. Não é bem assim, não é isso que eu queria dizer. Então tá, então pode fazer, tá bom. Né? E a gente acaba sendo o bonzinho da história. Mas é importante a gente entender o saber dizer não com firmeza. O saber dizer não com firmeza sem ser agressivo. Esse é um grande desafio para todos nós. Não é tão fácil assim como a gente está falando aqui, né? Existe toda uma comunicação para que você consiga desenvolver o tom de voz, a postura, a expressão, né? Isso tudo está dentro de como dizer não com firmeza sem ser agressivo. Isso, esse é o treinamento, né? E é isso que a gente tem que se permitir. O Matheus tem mudado para até nos vídeos na internet, assim, o tom de voz, o ritmo, que é o que tu ensina, que é o que a gente quer propor nos treinamentos, né? Exato. Mas assim, eu acredito que a gente tem que buscar uma comunicação com autoridade, com respeito. Para nós, o valor máximo lá na Let's, na Connect, enfim, é respeito, sabe? Mas só que você tem que se respeitar, porque às vezes você fica se desrespeitando para caber num lugar que não cabe mais aceitar certas coisas. Então, uma boa cultura, ela tem consequências. Então, as pessoas têm que, pelo menos, uma mínima maturidade para saber ouvir o que elas precisam ouvir. Um cliente precisa ouvir, senão ele não é o teu cliente. Talvez aquele cliente não seja digno de ser teu cliente. Talvez aquele colaborador, você mesmo está omitindo a falta de qualidade daquele colaborador quando não expõe ele a certas situações. Então, quando eu digo assim, quando eu digo não para alguém, eu sei se ela realmente está comigo ou não. Porque quando eu digo não para o Matheus, ele não se ofende. Ele fala ok, assim como ele pode dizer não para mim. Então a gente sempre fala, né, pessoas ignorantes, elas nunca perdoam. Pessoas inteligentes, elas se esforçam para perdoar, mas sábios nunca se ofendem. Só que eu procurei estar aberto para ouvir as críticas da minha esposa, no casamento, comecei lá, comecei ali. Eu não estou ouvindo, então eu vou começar a olhar para a minha ignorância, para ter mais sabedoria. Daí hoje eu tenho a coragem de me posicionar. Aqui a minha compaixão, ela consegue se estender. Mas onde começa a tua responsabilidade, a compaixão é tu contigo mesmo. Então se eu falei algo e tu vai realmente se vitimizar, se frustrar, sem pedir ajuda, sem buscar um treinamento, então de repente aquele colaborador nem está apto a estar ali naquela cultura e vai ser um pilar a estremecer todo um trabalho, né? Exato, Bruno. E quantas pessoas e quantos líderes também se escondem para dar um feedback? Manda no WhatsApp. Quantas aí, pensa vocês agora, pensam aí. Quantas vezes você deixou de dar um feedback porque não era o momento, porque tinha coisas mais importantes para fazer? Até pro marido, né? Não só pro colaborador, pra esposa. Quantos feedbacks você deixou de dar ou no dia você deixa a oportunidade lá fora?
porque simplesmente com medo de não saber dizer um não, com medo de fazer uma crítica, com medo de falar para o teu liderado, olha, essa situação aqui aconteceu, teve esse comportamento, teve esse impacto, vamos juntos, estou contigo. Quantos de vocês, né, trabalham dessa maneira, se comunicam dessa maneira com o seu liderado? Quantos vocês veem aí, amigos de vocês que são empresários e tudo mais? Quantos vocês sabem que lideram com assertividade? Que tem tempo para cuidar do seu time, que é a coisa mais preciosa que tem, são pessoas, né? As pessoas da tua empresa são as pessoas que te ajudam a levar a empresa para frente. Como é que tu está cuidando dessas pessoas? De que maneira tu está trazendo essa pessoa para ti? De que forma que tu está acolhendo ela? Porque não é simplesmente só dizer vamos para cá. Não. Vão ter dias que aquele liderado, que aquele colaborador não vai estar bem, assim como você também não está bem. E quantas vezes você percebe isso, acolhe, chega e diz, como é que tu está hoje? Sim. Precisa de alguma coisa? Tô te vendo diferente. Quantos de nós faz isso? E aí a gente reclama que os resultados não vêm. A consequência qual que é? Aí a gente vai olhar para o caixa. Aí quando a gente olha para o caixa, pô, minha empresa não está vendendo. Não está vendendo, a minha empresa não está vendendo. O problema é os funis de marketing, o problema é o comercial. Quando na verdade o problema pode estar na tua gestão de pessoas. É estrutural, e não necessariamente no comercial. E são valores, né? Para a gente finalizar, eu sempre digo assim que quando a gente está com os valores bem estabelecidos, a gente cultiva, a gente defende eles. Então é o que a gente falou, às vezes eu sempre falo assim, você não estaria com o seu casado pensando em conseguir uma outra pessoa, né? Tu não está casado agora pensando, eu podia arrumar outra pessoa para mim. Então eu falo às vezes no primeiro dia quando eu vou contratar, então se algum momento tu pensar em não estar na minha empresa, comunica primeiro para mim. Não fica pensando, né? Porque antes de ficar ruim a gente pode conversar, ou quando não tiver legal a gente pode, mas é aí que eu queria deixar, né, entregar essa deixa, que é a gente criar ambientes com segurança psicológica para que as pessoas aprendam a comunicar as suas necessidades. As pessoas não sabem comunicar as suas necessidades, ficam emburradas, birrentas, não sabem expressar aquilo que elas precisam e vão culpar alguém. Então, sabendo disso, a gente tem que estar atento, criar um ambiente mais seguro para que as pessoas se sintam à vontade. Tem muitos líderes que falam, mas ninguém me fala nada assim, mas tu não dá espaço para as pessoas falarem. Então é importante ter uma conversa uma conversa coletiva, acho que isso é muito legal. Que mensagem a gente pode deixar para quem está querendo se comunicar melhor, seja com seu filho, com sua esposa, ter mais domínio da sua fala, da sua comunicação? Em uma frase, ouça mais e fale menos. Muito bem.